A paz do Senhor Jesus. Já estamos na lição 2, que tem como tema Como posso vencer os meus pecados? O versículo base está em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz: Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo, o nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Portanto, o tema que estamos estudando é sobre a questão do pecado. A maioria das pessoas não tem noção exata do que é e do que representa o pecado para a humanidade. Há, inclusive, aqueles que preferem simplesmente ignorar sua existência. Mas o pecado existe, é nocivo e perverso. Sua ação no mundo tem causado tristeza, dor e destruição. Mas Jesus, o Filho de Deus, veio livrar o homem do pecado e de suas terríveis consequências. E é sobre esse importante tema que nós iremos estudar. O que é o pecado? Os dicionários definem a palavra pecado apenas com o sentido de erro, de culpa ou falta. Todavia, a Bíblia usa uma variedade de termos para expressar o significado de maior profundidade. A palavra de Deus diz que pecar é, primeiro, errar o alvo. O primeiro ponto do significado sobre o pecado é errar o alvo. Do mesmo modo que um arqueiro atira, mas erra o alvo. O homem foi criado para viver na esfera divina, mas quando peca, sua natureza é mudada e sua inclinação natural é somente para o pecado. A Bíblia diz em 1 João 13:4, o apóstolo João, ele diz algo interessante sobre a questão do pecado. Ele diz: quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Então, o primeiro ponto para explicar o que é o pecado é errar o alvo. Segundo, é transgredir as leis de Deus. Todo pecado é contra Deus. É uma transgressão ou rebelião contra as leis divinas. Ou seja, o homem vai além dos limites estabelecidos pelo seu Criador, transpondo a fronteira da decência, do bem e da ordem. Deus disse para Moisés: por que vocês estão querendo desobedecer a ordem de Deus, o Senhor? Isso não vai dar certo. Então, o segundo ponto para explicar o que é o pecado é transgredir as leis de Deus. Terceiro, é desobedecer. A desobediência também é pecado. Desobediência significa insubmissão ou rebelião, coisa que diante de Deus é como feitiçaria. Está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2. Foi o que Adão e Eva fizeram. Eles desobedeceram a Deus. Deus colocou ali no jardim Adão e Eva e eles desobedeceram a Deus. E Paulo fala sobre isso. Em Romanos capítulo 5, versículo 19, Paulo diz: e assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem. Observe, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Então, o terceiro significado de pecado é desobedecer. O quarto e último é contrair uma dívida
com Deus. O homem deve a Deus a guarda dos seus mandamentos, a guarda da sua lei, a guarda da sua palavra. Todo pecado cometido, observamos que é contração de uma dívida incapaz de ser paga. Mas a única esperança do homem é ser perdoado ou obter a remissão, isto é, o pagamento da dívida. Então colocamos aqui 4 pontos explicando o que é o pecado. E bem sabemos também que, de acordo com a Bíblia diz que Adão e Eva, que foram criaturas criadas por Deus, viviam ali no paraíso e através deles o pecado entrou na humanidade. O pecado entrou no mundo. A Bíblia diz que Adão e Eva, criaturas de Deus, viviam no paraíso em absoluta inocência e plena comunhão com Deus e plena comunhão com o Criador. Até que, tentados por Satanás, por um ato consciente de desobediência, abriram a porta para a entrada no mal no mundo, para a entrada do mal no mundo. A Bíblia diz em Romanos 5:12, o próprio apóstolo Paulo diz que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana. Aí Paulo diz, porque todos pecaram. E observamos que a palavra de Deus nos relata esse acontecimento de modo detalhado, como podemos ver no livro de Gênesis, podemos verificar lendo Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 24, e esta narrativa bíblica não é uma lenda ou expressão figurativa, como alguns afirmam, mas a palavra de Deus, ela é a verdade. Deus havia criado o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Assim eles possuíam livre-arbítrio. Com livre direito de escolha, poderiam voluntariamente mostrar sua inteira disposição de obedecer a Deus. E bem sabemos que o Senhor permitiu que Adão e Eva fossem tentados, dando-lhes, porém, as possibilidades de vencer. Então podemos ver como foi a origem do pecado a qual entrou no mundo. Vamos falar um pouco também sobre as consequências do pecado. O pecado interrompeu a comunhão com Deus e o homem é uma das consequências. A humanidade foi destruída da glória, a humanidade foi destituída da glória de Deus. Observamos isso, Paulo fala sobre isso em Romanos 3. O pecado torna o homem culpado diante de Deus, e o pecado também fez o homem perder a sua paz. O pecado sujeitou o homem à morte, tanto a morte física, como a morte espiritual, como também a segunda morte. Mas também queremos encerrar esse estudo com a seguinte pergunta, que é o tema: como vencer o pecado? E vamos encerrar colocando esses pontos. Como vencer o pecado? Primeiro, aceitando a Cristo como único e suficiente Salvador. Por não haver recurso humano para nos livrar do pecado, temos de aceitar o plano de Deus para expiá-lo, isto é, pagar o preço. Cristo é a única solução. Cristo é a única solução para nos livrar do poder do pecado, dando-nos inspiração e poder para combatê-lo e vencê-lo.
livrando-nos da culpa do pecado e, finalmente, do castigo ou penalidade do pecado. O pecado condena, mas Cristo salva. O pecado nos condena, mas como é bom saber que Cristo nos salva. O pecado desonra, mas Jesus purifica com seu precioso sangue. É inútil qualquer concepção errônea sobre o pecado ou qualquer paliativo para curá-lo. Só Cristo salva. Só Cristo perdoa os nossos pecados. Só Cristo perdoa as nossas transgressões. E também queremos dizer que a salvação é um dom de Deus. Respondendo aqui a pergunta como vencer o pecado, através da salvação, que é o dom de Deus. Sendo um dom, não pode ser comprada e nem há meios de merecê-la. Um dom tem de fato de ser aceito como um presente. Tudo que você pode fazer é receber a salvação de Cristo pela fé e agradecer ao Pai por isso. Por último, o preço foi pago e foi um valor muito alto. Deus, ele enviou seu Filho para derramar seu sangue na cruz do Calvário. Jesus levou sobre si a penalidade do pecado por todos nós. E essa penalidade era a morte. Mas Jesus satisfez plenamente por nós a justiça divina, livrando-nos do pecado e da morte eterna. E queremos encerrar esse estudo lendo 1 João 5, versículo 12, que diz: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Portanto, você que está nos vendo neste vídeo, queremos dizer para você, se você aceitar a salvação de Deus como um dom, você também está, de fato, aceitando a Cristo e Ele estará perdoando os seus pecados. Ele estará lhe entregando a vida eterna, porque a salvação é gratuita. E voltando ao versículo bíblico, Romanos 6:23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo, o nosso Senhor. Guarde essa palavra em teu coração e seja abençoado por Deus, em nome do Senhor Jesus.